profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia! O amor do Senhor, ele não falha e nunca falhará. Independente das situações, independente de tudo que nós estamos vivendo, nós temos uma certeza: o nosso lugar não é aqui. Nós temos um Deus poderoso, poderoso, que faz o impossível por nós. E nós temos só um desejo no coração: que a alegria no Senhor seja a nossa força. Amém? A alegria do Senhor há de nos visitar. O Senhor há de tomar, assim, todas as situações que o mundo está vivendo. E nós vamos viver dias de vitória, eu creio. Nós vamos viver dias de bênção. Te convido a adorar comigo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Então declare ao Senhor: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nós queremos te adorar, Senhor, nós queremos bendizer o teu nome nessa noite. Não há outro comparado ao Senhor, não há outro que seja semelhante a Ti. Em tempo e fora de tempo nós queremos te adorar, o nosso coração se enche de gratidão ao chegar neste lugar. E o salmista vai dizer: entrai por essas portas com ações de graça e com louvores. Ah, Pai, nós somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Nós somos gratos, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Só estamos de pé por causa da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Somos gratos porque de uma forma sobrenatural o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem mantido essas portas abertas, o Senhor tem cuidado dos Teus filhos, o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. E nós queremos te adorar nessa noite, com canções, com palavras, com expressões de adoração. Nós queremos te adorar, Pai, nessa noite. Acima de tudo e de todas as coisas, nós queremos bendizer o nome do Senhor, que é santo, que é digno de ser louvado e exaltado em todo tempo. Ainda que alguém tenha entrado aqui nessa noite e a realidade não seja das melhores, a circunstância queira dizer que é o fim, que não tem mais jeito. Ah, Deus, nós queremos te adorar nessa noite, porque sabemos e entendemos que a última palavra vem do Senhor, a última palavra acerca dos nossos dias vem do Senhor, a última palavra acerca da nossa vida vem do Senhor, a última palavra acerca do nosso futuro, daquilo que vamos viver como igreja, como família, vem do Senhor. E é nessa certeza, Pai, que nós queremos descansar, é nessa certeza que nós confiamos no Senhor, sabendo que de todas as coisas o Senhor tem cuidado, em tudo o Senhor tem nos abençoado, e nós descansamos nos Teus braços de amor, nos Teus braços de cuidado, de proteção, rocha que não se abala, fortaleza nossa, escudo, proteção, abrigo é o Senhor para aqueles que neles confiam. Nós queremos descansar nessa certeza, Pai. Tu és tudo para nós e nós te adoramos. Tu és tudo para nós e nós bendizemos o Teu nome nessa noite. Fica conosco, Pai, e recebe toda a adoração que nós viemos ofertar a Ti nessa noite, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Aplaudam o nome do Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus, que alegria, que prazer estarmos na presença do Senhor, estarmos neste lugar, na certeza de que o Senhor está no nosso meio e tem propósitos de paz e bênção para as nossas vidas. Que bom é saber que assim como nós, você tem deixado tudo nesse tempo para estar na presença do Senhor, para estar na casa do Senhor, para estar adorando e engrandecendo o nome desse Deus que tem sido fiel para conosco. Nós podemos dizer essa certeza, que Deus tem sido fiel nas nossas vidas. Amém, irmãos? Eu espero que a tua semana tenha começado bem, eu espero que o telefone tenha tocado com boas notícias, eu espero que na tua casa esteja tudo bem, que no teu trabalho esteja tudo bem, que por onde quer que você tenha passado nesses dias, você possa ter levado a glória e a presença do Senhor. Presença essa que nós desfrutamos aqui no último domingo, de uma forma sobrenatural, igreja cheia, e nós estivemos aqui, Deus estava presente, e foi uma noite marcada pela glória do Senhor, por reconciliação, pessoas que estão renovando a aliança com Cristo,
através dessas portas que estão abertas, através da tua vida, do teu testemunho, da tua fidelidade, daquilo que nós estamos plantando, semeando aqui no altar do Senhor, na certeza de que a colheita é certa. Como igreja nós estamos colhendo e vamos continuar colhendo muito mais, porque assim o Senhor tem nos abençoado. Amém, irmãos? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Livro de Tiago, capítulo de número 5. Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 5. Nós vamos ler os versos 17 e 18. Deus abençoe você aí na sua casa, que é fiel na presença online aí, fiel nos cultos online. Que Deus abençoe a tua vida também, a tua casa, no nome de Jesus. O texto diz assim, Tiago 5:17. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez. E então choveu. E a terra deu a sua colheita. Amém? Vou ler de novo. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez. E então choveu. E a terra deu a sua colheita. Pai, fala conosco nessa noite, através da tua palavra. Nós estamos em quartas de adoração e o Senhor tem ministrado coisas preciosas aos nossos corações nesses dias, Pai. E nós queremos a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, na revelação e na intimidade com o teu Espírito Santo. Por isso, Pai, fala aos nossos ouvidos, fala ao nosso coração, fala à nossa mente e ao nosso espírito nessa noite. Assim nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu meditava um pouco hoje no horário de almoço. Confesso que foi um dia bem agitado, foi um dia bem corrido no trabalho. E logo na sequência do horário do meu almoço, eu tinha uma reunião num cliente. Então foi aquele almoço bem rápido, sabe? Aquele almoço você só engole e já sai correndo e prepara a reunião que vai fazer e sai, foi desse jeito. Mas eu gosto de tirar esse momento de almoço, para além de comer, porque comer é bom, né, irmão? Eu também gosto. Além de almoçar na hora do almoço, eu gosto muitas vezes de tirar esse momento para pegar um fone de ouvido, ouvir uma ministração, ouvir uma palavra enquanto estou almoçando, ou se é um dia de culto na igreja, se é um dia que vou ministrar a palavra, me conectar com o Senhor naquele tempo, para tirar aquele momento algo útil, algo edificante, algo que me faça crescer e algo que eu ouça aquilo que Deus quer comunicar à sua igreja, aquilo que Deus quer falar conosco. E foi muito engraçado, porque até hoje de manhã eu não tinha ainda uma palavra fechada para ministrar nessa noite. E assim que, não tem o sinal, né? Não tem o sino da hora do almoço no trabalho, mas assim que deu a minha hora de almoço, que eu bati o meu ponto para sair para o horário de almoço, Deus colocou 2 palavras no meu coração. A hora que eu me levantei e saí da minha estação de trabalho, Deus falou muito claramente no meu espírito: adoração e oração.
E eu falei, tá, Deus, é natural, hoje é quartas de adoração, é um momento que a gente fala sobre isso, é um momento que a gente fala sobre oração em forma de adoração, ou adoração em forma de oração. Qual é a novidade, qual é a revelação que o Senhor tem para nós nessa noite? E claramente, foi até engraçado, porque eu estava caminhando, e assim que Deus me dá, eu peguei o celular e comecei a escrever no WhatsApp da pastora, e falei assim para ela, eu estou mandando para gravar aquilo que Deus está dando. E aí eu fui digitando e mandando para ela. Porque Deus falava claramente ao meu coração o seguinte: oração e adoração. São duas palavras que dentro dela escondem um segredo. Duas palavras que dentro delas, que na escrita delas, gera uma terceira palavra. E essa terceira palavra é ação. Ação. E eu comecei a meditar nisso. Daqui a pouco eu já não sabia se eu estava dando a garfada na comida ou se eu estava recebendo aquilo que Deus estava ministrando. Mas é algo que nós precisamos compreender, que de fato, na oração e na adoração, existe algo que eu e você precisamos exercer, o que? Uma ação. Uma ação. Jesus ensina uma oração, Jesus nos ensina a orar, e quando ele fala, quando forem orar, vocês orem da seguinte forma, e ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. E nessa oração ele vai dizer, e vai revelar para nós, que muitas vezes, antes de que algo desça do céu para nós, algo precisa subir da terra para o céu. E assim acontece com coisa que muitas vezes nós sabemos e não nos lembramos que essa é a lei. A própria chuva, para cair do céu, algo tem que subir da terra, não é assim? Voltei lá nos tempos de escola, quando a gente entendia por que chove, né? Porque a água evapora, sobe, enche as nuvens e aí acontece um fenômeno e aquilo que subiu, desce. Houve uma ação exercida, algo foi exercido para que a chuva caísse do céu sobre a terra. E nós que olhamos e entendemos o mundo espiritual, nós não podemos pensar algo diferente disso. E Deus começou a me dar isso e não me dava o texto. Eu comecei a escrever aquilo que Deus estava falando no meu coração, mas eu não tinha o texto para o embasamento. Para embasar, porque tudo que a gente prega aqui, a gente embasa na palavra, né, irmãos? Se não for embasado na palavra, irmão, a gente está contando algo da nossa vida, tem que ter embasamento na palavra. E aí eu trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, e agora, minutos antes de eu sair de casa, eu peguei minha Bíblia, sentei no sofá de casa e falei, Deus, qual que é? Qual que é a palavra que vai embasar esse texto? E eu abri no livro de Tiago, capítulo de número 5. E olha a história que esse texto vai nos revelar. Você conhece a história, Elias chega diante de Acabe e fala, segundo a minha palavra, não vai chover. Não vai chover. E segundo a palavra do profeta, não chove por 3 anos e meio. Acontece tudo aquilo que acontece, você sabe, não há colheita, não há chuva sobre a terra, começa a acontecer um tempo muito difícil, um tempo de fome, um tempo de escassez, até que Elias ora. Até que Elias ora, ele já tinha orado para não chover, e agora ele muda a oração, ele fala, agora pode chover. Agora a minha oração é para que caia chuva sobre a terra. E o texto vai dizer que segundo a oração de Elias, a chuva caiu sobre a terra e houve colheita. Mas entenda que para que a chuva cessasse e para que a chuva fosse liberada, Elias tem que exercer uma ação, e essa ação está dentro da oração. Ele fala com Deus. Ele fala com Deus.
para não chover e depois para chover. Com isso, Deus falava comigo o seguinte: oração e adoração não revela passividade. Entenda isso. Porque muitas vezes alguém está esperando que a gente tenha uma atitude a respeito de alguma coisa e a gente fala, estou orando, aí alguém olha e fala, olha lá o passivo. Não. Oração e adoração não fala acerca de passividade. Estou à sorte dos acontecimentos. Não. Oração revela posicionamento. Oração revela ação, atitude. Nós já pregamos várias vezes, lá em 2 Crônicas 20, que fala de Josafá. E no texto, a oração que o rei Josafá faz ao Senhor, ele fala, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão em ti. Oração. E quando ele convoca o povo para orar, Deus vem com o livramento, Deus vem com a resposta através do profeta. Então entenda, ele podia falar para os seus, eu não sei o que fazer. Fiquei sabendo que vem aí uma grande multidão e a gente não tem o que fazer, a gente vai esperar para ver o que vai dar. Não. Ele se posiciona como? Na oração. A ação que ele toma diante daquilo que ele não podia resolver de forma natural é se posicionar em oração. Eu vou ligar no céu para que algo do céu desça. Eu vou fazer com que algo suba da terra para que algo do céu desça. O texto fala que ele convoca todo Israel para orar, para jejuar. O povo volta os seus olhos para o Senhor e a resposta vem. O livramento vem. Ele abre no céu uma janela para receber algo de Deus naquele tempo. O mesmo acontece com Paulo e Silas. Não sabiam como fugir daquela prisão. E orar e adorar perto da hora da meia-noite não revela a passividade, a acomodação com aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Revela um posicionamento daquele que entende, se eu me posicionar como Deus espera que eu me posicione, a resposta pode vir, o milagre pode acontecer, as cadeias podem ser quebradas. Assim acontece com Ana. Não podia gerar, até que ela entra no templo e se posiciona em oração. Eli chega e fala, está bêbada essa hora da manhã, minha filha, falando sozinha aí. Não, meu senhor, eu estou orando, eu estou falando com Deus. Estou posicionada. Estou posicionada. Assim acontece com Sansão, apesar do seu desfecho não ser dos melhores. Mas tinha sido capturado, a sua cabeça tinha sido raspada, os seus olhos perfurados. Ele era usado agora como alguém para entreter a plateia, para ser zombado, até que ele faz uma oração ao Senhor, diante das colunas do lugar onde ele estava, e fala, Senhor, me dá força só mais uma vez. Se posiciona, conhecendo o Deus que havia no céu, reconhecendo que todas as conquistas que ele tinha tido no passado não vinha da força do seu braço, mas vinha da força do braço do Senhor. E ele se posiciona em oração, em falar com o Senhor. O seu desfecho não é dos melhores, porque ele abraça as colunas daquele lugar, e aquele lugar desaba sobre ele e sobre aqueles que zombavam dele. Ele morre naquele momento. Mas a Bíblia fala que essa vitória de Sansão, nesse único capítulo de sua vida, ele acabou com mais inimigos do que em toda a sua vida. Posicionado. Posicionado. E assim também é acerca da igreja. A Bíblia vai falar a partir do livro de Atos, que os discípulos tinham um propósito de reino estabelecido, tinham um propósito da primeira igreja estabelecida. E o propósito de reino, o propósito dessa primeira igreja era a propagação, era difundir o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo Jesus a todos os lugares, até que nos alcançasse nos dias de hoje. Deu certo, né? Glória a Deus por isso. Só que enquanto eles cumpriam o propósito,
as retaliações apareciam. Enquanto eles tentavam cumprir o propósito, as dificuldades apareciam no caminho deles. Tanto é que nós acabamos de mencionar a prisão de Paulo e Silas, a prisão de Pedro, que vai dizer que Pedro dormindo dentro do cárcere, amarrado, algemado com os soldados de escolta do lado de fora, mas no outro lado havia a igreja orando em favor de Pedro. Enquanto a igreja orava, posicionada, entenda isso, enquanto a igreja orava, posicionada, o anjo do Senhor desce dentro do cárcere onde Pedro estava. Pedro dormindo, e a igreja orando. O anjo aparece diante de Pedro e fala: se levanta, veste o cinto, põe sandália, pega a tua capa, que é hora de cair fora. A Bíblia fala que imediatamente quando Pedro se levanta, as algemas se quebram, ele está liberto, a porta da cela se abre e ele sai pela porta da frente. Eu entendo que uma igreja posicionada, ela é uma igreja imparável. Você não pegou isso não? Uma igreja posicionada em oração, uma igreja posicionada em adoração, entendendo que oração e adoração não fala de passividade, oração e adoração fala de posicionamento. Oração e adoração nos faz cumprir o propósito que o próprio Deus estabeleceu para nós. Vamos enfrentar retaliações? Vamos enfrentar dificuldades? Vamos enfrentar dificuldades. Vai ter muralhas que vão aparecer diante do nosso caminho, vai ter muralhas, mas uma igreja posicionada, ela avança. Uma igreja posicionada, ela supera. Mas isso não diz só a respeito da igreja, isso também diz a respeito da tua casa. Uma família posicionada, um marido posicionado, uma esposa posicionada, abre caminho para a família prosperar, para a família avançar. E quando eu digo prosperar, eu não falo só de relacionamentos, não falo só de dinheiro, eu falo prosperar em todas as áreas da sua vida. Tudo que eu vejo que Deus espera dos seus filhos nesse tempo é posicionamento. Diante de um mundo que tenta nos oferecer e colocar tantas propostas para tentar encobrir tantos propósitos. E quantas pessoas trocando propósitos por propostas. E Deus falando: não se iluda com isso, não troque o que é eterno pelo que é passageiro, se posicione, se mantenha firme, se mantenha de pé, se mantenha em oração, se mantenha em adoração. Enquanto você estiver conectado comigo, eu garanto o resto. Não, irmão. Isso para nós não deve ser uma dúvida, deve ser uma certeza, irmãos. Se nós estivermos conectados com Cristo, posicionados nessa rocha inabalável, Deus garante o resto. De novo, não vai nos isentar de passar por dificuldades, mas a certeza da vitória é garantida. Ele é vencedor e é por nós. Agora, quantas pessoas tomaram essa certeza? Deus é por mim, mas vivem simplesmente da graça e misericórdia. E a graça é algo que nós recebemos. A misericórdia é algo que está disponível sobre nós. E eu quero deixar isso bem claro para ninguém pegar isso fora do contexto e montar uma heresia acerca disso. Mas a verdade é que muitas pessoas viver dessa graça e dessa misericórdia para não precisar se posicionar. Entenda isso. Tem muita gente nos dias de hoje dizendo: mas nós estamos na graça. Mas nós estamos na graça. Mas a misericórdia do Senhor dura para sempre. E usando disso como muleta para não se posicionar, para não se permitir ser transformado, renovado.
usa a graça e a misericórdia como algo que vai isentá-la de ter que renunciar a muitas coisas, e é preciso renunciar. É preciso olhar para o pecado e falar: eu renuncio, eu abro mão, eu não quero essa vida. É preciso olhar para Cristo e falar: eu preciso matar o meu eu para que eu possa estar com Ele. É preciso. Se isso não fosse verdade, irmãos, algumas frases que certamente você já ouviu não seriam tão populares. Qual? Quando a gente fala assim: fulano é só misericórdia, fulana é só a graça. Por que que a gente fala isso? Porque a gente fala assim: se não é Deus para fazer alguma coisa, fulano é só misericórdia, fulano é só a graça, e não deveria. Porque a graça nós recebemos, a misericórdia se renova, só que alguém posicionado, independente da graça, irmão, ele está posicionado, independente da misericórdia, ele está conectado, ele está com Deus, ele está em Cristo. Ele é nova criatura, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Não use a misericórdia e a graça do Senhor como uma muleta para você continuar fazendo aquilo que não deve fazer. Não use a graça e a misericórdia. Não, pastor, mas espera aí. Jesus veio e com Jesus é só graça. Com Jesus, pastor, está tudo certo, irmão. Eu sou da seguinte opinião: a graça ela veio para cumprir a lei, como a Bíblia diz. E se você for analisar friamente, a graça ela é muito mais rigorosa do que a lei. Não, pastor, não é. É, irmão. É. A graça é muito mais rigorosa. Ela aperta muito mais, ela espreme muito mais. Ela nos conflita muito mais do que a lei. A lei de Moisés, a lei que foi dada a Moisés acerca do adultério, dizia que só podia dizer que alguém era adúltero se fosse pego no flagrante. Do contrário, essa pessoa não poderia ser acusada, julgada por adultério. Aí vem a graça, vem Jesus, e aí Jesus fala: se você olhar e desejar, adulterou. Quem é pior, a lei ou a graça? Quem aperta mais? Quem exige mais renúncia? Quem exige mais posicionamento? E é na graça que nós estamos, irmãos. E é na graça que nós estamos. A graça, ela nos traz nesse tempo para, de fato, tomarmos uma posição, agirmos. Esta igreja tem tantos propósitos estabelecidos. Essa igreja tem tantos sonhos que nós ainda vamos viver. Eu também creio. Já estamos vivendo algum deles e já estamos declarando o salmo lá. Estamos como quem sonha. Mas, irmão, diante de tudo que ainda tem para viver, a gente ainda muito vai dizer e vai ouvir: grandes coisas fez o Senhor por esses. Grandes coisas fez o Senhor por esta igreja. Diante daquilo que já estamos vivendo e diante daquilo que nós estamos nos posicionando para viver, tem coisas que já vão ser startadas ainda em 2020. Tem ministérios que ainda vão ser iniciados em 2020. Tem conquistas que nós vamos conquistar ainda em 2020. Tem colheitas que nós vamos colher ainda em 2020. Agora, o que não vai deixar com que esse propósito sejam frustrados? Uma igreja posicionada. Uma igreja que ora pelos seus propósitos.
Uma igreja que rompe em adoração pelos propósitos que estão estabelecidos para essa igreja. O que não vai frustrar aquilo que nós vamos viver? Uma igreja madura que entende aquilo que está estabelecido no céu acerca dessa igreja e diz, não vai ter dificuldade que vai parar, porque nós estamos posicionados. Ainda que a motivação não seja das melhores, aquele texto de Gênesis que fala acerca do povo que constrói ou que começa a construir, a edificar a Torre de Babel. Ele nos traz grandes ensinamentos de um povo posicionado. Por quê? Porque aquilo que eles estavam fazendo em unidade era tão grandioso, que a conversa no céu era a seguinte: se ninguém descer lá, ninguém mais para esse povo. Se ninguém descer lá e fazer alguma coisa, ninguém para esse povo. Aí alguém perguntava, por quê? Porque olha como eles estão unidos. Olha como eles falam a mesma língua. Olha como eles têm a mesma visão. Olha como o propósito está claro para todo mundo. Se ninguém parar esse povo, eles vão chegar até o céu com essa torre. Porque esse era o propósito daquele povo. Eles queriam edificar uma torre o mais alto que desse, para que o nome deles ficasse conhecido por toda a terra, por toda a região. Eles queriam fazer algo grandioso para engrandecer o nome deles. Irmão, se Deus não desse, eles iam conseguir. Aí a Bíblia fala que Deus desce na terra e confunde aquele povo. Eles começam a não se entender mais. Um começa a querer colocar tijolo grande, o outro tijolinho baiano. Um quer usar uma marca de cimento, o outro quer usar outra. Já começa a confundir tudo. E o projeto é frustrado ali por intervenção do Senhor. Porque o propósito em nenhum momento era de engrandecer o Senhor. Agora, imagina uma igreja posicionada. Imagina uma igreja na mesma visão, no mesmo propósito, falando a mesma língua, trabalhando em unidade, em oração, em constante, ou se a gente for lembrar de música antiga, em fervente oração, porque tem uma tradução de Tiago 5, fala que ele orou fervorosamente, em fervente oração. Elias orava em fervente oração. Imagina uma igreja em fervente oração, posicionada, alinhada, mesma visão, mesmo propósito, falando a mesma língua, trabalhando em unidade para engrandecer o nome de Cristo na terra. Ninguém para esse povo. Ninguém frustra aquilo que esse povo intentar fazer. Essa foi as palavras do Senhor acerca do povo na Torre de Babel. Se ninguém parar esse povo, ninguém vai conseguir impedir tudo aquilo que eles intentarem fazer. Agora, se a nossa causa é o reino, se Deus é por nós e nós estamos pelo reino, quem para esse povo? Quem impede esse povo de avançar? Quem impede esse povo de abrir portas, de abrir fronteiras, de alcançar famílias, de alcançar o perdido nesse tempo? Ninguém. Quem para uma família posicionada? Quem para um pai posicionado? Quem para uma mãe posicionada? Quem para um líder ministerial posicionado em oração? Quem para uma igreja em unidade a favor do reino de Cristo? Ninguém. Ninguém para. Ninguém para. Então, irmãos, em quartas de adoração, e nós já estamos encerrando, porque eu quero orar acerca disso com você. Nós estamos vendo, você está acompanhando, você que é membro dessa igreja, você que frequenta esse lugar, você tem visto o que Deus tem feito neste lugar, pessoas que estão chegando. Santa Ceia do Senhor, domingo, e nós vamos receber novos membros aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor. Domingo estivemos aqui na celebração, 2 reconciliações
para a glória do nome do Senhor, irmãos, ninguém para uma igreja que está posicionada, e nós continuaremos posicionados em oração, em adoração e em ação, agindo, trabalhando, não esperando ver o que vai dar, não. Eu oro, mas eu trabalho. Eu adoro, mas eu trabalho. Eu oro, mas eu me movo. Eu adoro, mas eu me movo. Eu faço alguma coisa pelo reino. Eu faço alguma coisa pela obra do Senhor neste lugar. Que bom seria, irmão. Que bom seria. E nós vamos chegar lá. Mas nós já precisamos começar a instituir acerca de tudo aquilo que nós estamos profetizando que vamos viver aqui, calendários de oração acerca disso, irmão, de propósitos, turnos de oração acerca de propósitos, para que nenhum deles sejam frustrados, para que nenhum deles sejam impedidos. Turnos de oração uns pelos outros, por famílias, por vidas que serão alcançadas, por pessoas que nos acompanham online e muitas vezes não conseguem romper. Eu sei que a maioria de nós tem esse compromisso de orar pela igreja. Amém, irmão? Amém. De orar pela igreja, de orar pelos propósitos da igreja, pelos membros da igreja, pela liderança da igreja, irmão. A gente precisa de oração também, tá, irmão? Viu, irmão? Coloque o nosso nominho lá, ó, na sua caderneta lá de oração. E se você não tem esse costume, você que nos acompanha online também. Ah, pastor, mas parece que a minha oração é tão pouquinha, parece que eu paro para falar com Deus, dá 2 minutos, acabou o assunto. É porque você está orando sem propósito. Oração com propósito, irmão, ela estende, e isso eu falo por experiência própria. Em alguns momentos, eu fiz alguns propósitos de oração, pela minha família, pela família da pastora, e eu, sempre antes do trabalho, sempre antes de trabalhar, por volta das 6 horas da manhã, eu levantava, e antes de qualquer coisa, foi um tempo, eu estabeleci um propósito para isso. Eu fiz um tempo de oração pelas nossas famílias. E aí, irmão, aí é uma dica de algo que eu fiz. Eu peguei um caderno e eu coloquei o nome de todo mundo. Todo mundo. Sobrinho, avô, avó, primo, neto, todo mundo. Todo mundo. Da minha família e da família da pastora. E aí, irmão, para não esquecer, escreve o nome de todo mundo. Escreve as suas causas. E aí você começa a orar. E começa a falar para Deus, fulano de tal, Senhor. E aí Deus vai trazendo no teu coração. Porque muitas vezes alguém passa por você, e você está ali para ser resposta para aquela pessoa, e aquela pessoa fala, ó, ora por mim, e você fala, vou orar. Mas não tem propósito para isso, não ora, irmão. Não ora. E aquela pessoa está contando com você, está precisando de você. E você respondeu no automático. Mas quando você estabelece propósito, e você começa a dar nome para o teu propósito, você começa a falar, o fulano de tal, ô Senhor, mas semana passada o fulano de tal me falou que estava assim, assim, assado. Me pediu oração para essa e para essa causa. Senhor, entra lá. Senhor, vai lá. Senhor, coloca a tua mão. Senhor, tira da fila. Senhor, abre a porta. Senhor, cura, toca na saúde. Senhor, alcança o filho, alcança a filha, alcança o esposo. Quando você vê, irmão, você está lá já 40 minutos, 50 minutos, 1h10, você olha e fala assim, tem ainda uns 15 parentes. Família grande é assim, né, irmão? Tem ainda uns 15 parentes aqui, só de sobrinho ainda tem uns 12. Né, pastor? E aí você vai ver, irmão, que quando você estabelece propósito, as coisas começam a acontecer. Não faça a oração de vãs repetições. Não faça a oração sem propósito. Talvez seja por isso que dentro dessa palavra já existe ação.
Haja, irmão. Faça algo diferente. Quer colher algo que ninguém está colhendo? Faça algo que ninguém está fazendo. Quer viver algo que ninguém está vivendo? Faça algo que alguém não está fazendo. Quer receber o que ninguém está recebendo? Dá aquilo que ninguém está dando também. Faça alguma coisa nesse tempo. E eu tenho a certeza que alguém posicionado diante do Senhor é alguém que tem céus abertos sobre ele. Alguém posicionado no Senhor é alguém que tem janelas nos céus abertas, o favor do Senhor derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. É alguém que anda todo dia com o Senhor. Eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite. A oração do Pai Nosso já nos ensinava isso. Que para algo descer do céu sobre nós, algo da terra precisa subir. O seu posicionamento já começa a mudar a história. A tua oração com propósito já começa a mudar a história. A tua adoração intencional, seja intencional na tua adoração. A tua adoração intencional já começa a mudar a tua história, a história da tua família. Os teus sonhos, os teus projetos. Seja alguém reconhecido por alguém ativo, alguém que age diante do Senhor. Fecha os teus olhos. Pai, nós estamos na tua presença. E que bom é estar na tua presença. Que bom é estar na tua casa. Que maravilha é para nós servir ao Senhor e saber que há no céu um Deus que nos ouve, nos vê, um Deus que está disposto a se relacionar com o seu povo, um Deus que está com as mãos estendidas para abençoar, com os ouvidos abertos para ouvir a oração que é feita, aqui neste lugar e dentro de cada casa, dentro de cada quarto, de cada sala, no ambiente de trabalho, onde tem alguém orando lá no céu, um Deus com ouvidos abertos, atento a oração dos seus filhos. Deus, nessa noite, a nossa oração, Pai, é para que o Senhor nos desperte nesse tempo, para que verdadeiramente sejamos um povo, uma igreja, cristãos posicionados em adoração, em oração, entendendo que adoração e oração não fala de passividade, mas fala de alguém posicionado diante do Senhor. Diante de tantos exemplos que nós vimos na palavra nessa noite, de pessoas que se posicionaram em oração acerca de adversidades, de pessoas que se posicionaram em adoração diante do Senhor acerca de momentos difíceis, alcançaram resposta do Senhor, livramento do Senhor, provisão do Senhor, proteção, cuidado sobre as suas vidas. A igreja que posicionava, a igreja de Atos que posicionada no Senhor, era uma igreja imparável. Quanto mais era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais era perseguida, mais ela avançava. Quanto mais era perseguida, mais e mais pessoas ouviam a tua palavra e eram batizadas no Evangelho de Cristo. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos esse povo posicionado nesse tempo, um povo que avança, posicionado debaixo da tua palavra. Nos desperta para esse tempo, Pai, e nos consolida como igreja, para que nós sejamos essa resposta no mundo espiritual. Essa igreja posicionada é imparável. Essa igreja posicionada é uma igreja que avança, é uma igreja que rompe, é uma igreja que conquista, é uma igreja que avança em territórios. É uma igreja que cresce. Não só em quantidade, mas cresce na comunhão, cresce na graça, cresce na revelação, cresce nos dons espirituais. Em nome de Jesus, Pai, que ao nos posicionarmos no Senhor nesse tempo, renunciando às propostas e caminhando nos propósitos do Senhor, nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem já estabelecido no céu a nosso respeito.
Na terra como é no céu, seja feita a vontade do Senhor. E essa é a nossa oração. Viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para esta igreja, sonhou para as famílias dessa igreja, sonhou para os filhos dessa casa, sonhou para os ministérios dessa igreja, sonhou para aqueles que nos acompanham hoje através dessa transmissão, que ao se posicionarem dentro de suas casas, eles também vivam tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido no céu acerca deles nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que as obras do inferno não prevaleçam contra a tua igreja. Que os levantes de Satanás contra os propósitos da igreja caiam por terra em nome de Jesus, para que o teu reino avance. Nós queremos que o teu reino avance. Nós queremos fazer conhecidas as tuas maravilhas, as tuas obras, através daquilo que temos vivido, Pai. Derrama sobre nós da tua graça, do teu amor, da tua proteção. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Ainda hoje na tua casa, antes de dormir, apresenta os propósitos de crescimento dessa igreja. Apresenta os ministérios dessa igreja. Ah, pastor, mas tem ministério que ainda a gente não tem. Profetiza sobre eles. Senhor, eu oro por um ministério de mulheres consolidado, eu oro por um ministério de jovens estruturado, eu oro por um ministério de homens que rompe, valente, homens posicionados, crianças que transformam uma geração. Profetiza sobre eles, irmão. E eu creio que em pouco tempo, eu libero essa palavra profética sobre nós, em pouco tempo, nós vamos ver os ministérios dessa igreja fluindo. Nós vamos ver ministérios externos dessa igreja expandindo, crescendo. Para a nossa glória, não, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Sexta-feira, irmãos, te esperamos aqui. Sexta do fortalecimento espiritual. Você que não é de São José, nos acompanha sempre de longe. Te esperamos aqui online na sexta-feira, às 20 horas. Sexta do fortalecimento espiritual. Domingo, ceia do Senhor. Dia de receber novos membros aqui, então você não pode perder, não deixa ninguém em casa. Se você estiver bem, estiver com saúde, vem, porque quem está vindo aqui é quem está se cuidando, é quem está vindo para a igreja usando máscara, é para quem está se cuidando em casa, e graças a Deus, nós não temos nenhum caso na nossa igreja, não tivemos, e que Deus nos guarde para não termos nenhum caso na nossa igreja, no nome de Jesus. Nós vamos orar, que Deus te abençoe, uma quinta de vitória na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, no nome de Jesus. Deus nos despede nessa noite debaixo da tua graça, do teu cuidado, da tua proteção. Livra-nos de todo mal, nos dá uma noite de descanso e uma quinta-feira abençoada, uma quinta de vitória, de testemunhos e provisões do Senhor sobre as nossas vidas. Assim nós oramos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Graças a Deus. Vá em paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.